Boa tarde, sejam bem-vindos. Apresentamos um novo episódio do podcast A Guerra dos Mundos, do jornal The Blind Spot. Hoje é um dia de alegria, novamente, porque temos connosco dois convidados muito especiais, numa parceria transatlântica. Temos connosco Rafael Machado e Carlos Velasco, os grandes produtores do canal Nova Resistência. É com muito gosto que, então, o Blind Spot e o nosso podcast, A Guerra dos Mundos, tem connosco neste primeiro ensaio e nesta primeira discussão que vamos ter hoje. Posso apresentar o Rafael Machado, dizendo que é advogado, nasceu no Rio de Janeiro, portanto é bem carioca, brasileiro. É também tradutor, jornalista e presidente da Nova Resistência no Brasil. É um analista, um forte analista de geopolítica e tem como temas de grande interesse a história e a filosofia. É o principal dinamizador do canal A Nova Resistência, juntamente com Carlos Velasco, que nasceu em Santos, no Brasil, onde fez toda a sua escolaridade básica e secundária, e é já em Coimbra, na Universidade de Coimbra, que Carlos Velasco vai fazer a licenciatura em História, tendo feito depois, posteriormente, um Master em Estudos Europeus na Universidade de Siena. Dedica-se também à análise da política internacional e da geopolítica e é também coautor do canal Nova Resistência. E, finalmente, o meu colega Pedro Quartim, que já tiveram a ocasião de conhecer, jurisconsulto, advogado e professor universitário no ISCTE, é licenciado em Direito, é mestre em Sociedades e Políticas Europeias e tem um doutoramento na área das políticas públicas. Portanto, é coautor do podcast A Guerra dos Mundos e vou-lhe passar a palavra e vamos começar já, então, a conversa. Muito obrigado, Pedro. É um gosto, obrigado, Mónica, pelo tão distintos convidados connosco, Dr. Rafael Machado, Dr. Carlos Velasco. Eu tinha, desde já, uma pergunta inicial que eu gostava de vos colocar. Eu penso que a pergunta pode ser feita a ambos, e que é o seguinte: quais as dificuldades práticas, operacionais e legais, que têm sentido, que têm encontrado, enquanto autores de um canal com enorme visibilidade e com crescente e grande audiência, face àquilo que é o também crescente controle sobre a informação com que nos deparamos, quer à escala global, quer também em especial no caso do Brasil. Não sei quem quer começar, talvez o Dr. Rafael Machado. Tem a palavra. Eu só faço uma observação aqui. No canal Nova Resistência, eu sou com muita honra convidado, né, para participar com o Rafael no programa Estado Maior, o programa onde fazemos entrevistas e tal. A gente já se conhece há muito tempo, andamos nessa luta há muito tempo. Porém, essa pergunta eu penso que o Rafael é que pode responder, porque ele está ali. Pois, ele está no Brasil, no terreno, e ele que tem sofrido pressão. Eu aqui já me comprometi a fazer camisas, t-shirts, com a cara do Rafael Machado quando ele for preso, né? Então, para fazer uma impressão de fundo para o advogado dele. Rafael, por favor. Faça o favor, então. Perfeito. Obrigado pela pergunta. Primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra participar aqui no podcast Guerra dos Mundos, né? Aqui nesse projeto midiático The Blind Spot. Eu já conheci a Mônica, que nos agraciou com a sua presença no nosso canal. Não conheci ainda o doutor Graça e o resto da equipe também, então um prazer conhecê-los. Bem, eu gostei da pergunta porque, pelo menos nos últimos anos, muita coisa tem acontecido que nos abriu os olhos em relação a uma série de ameaças e dificuldades, tá?
Quando nós criamos esse projeto Nova Resistência, em primeiro lugar, foi por causa de um vácuo que sentimos no Brasil. Não existia nenhum projeto semelhante, não existia nenhum projeto que desenvolvesse os temas que desenvolvíamos, ou pelo menos com o ângulo que desenvolvíamos. E, inicialmente, inclusive, era um projeto total, no seguinte sentido. Nós tínhamos a pretensão de ser um projeto simultaneamente político, intelectual, artístico, jornalístico e por aí vai, né? Foi há 10 anos atrás, éramos bem mais jovens também, então nós queríamos fazer tudo simultaneamente e fazer tudo, basicamente, né? Então, eu e mais 3 amigos nos reunimos para fazer esse projeto, muito humildemente, fomos recrutando alguns outros amigos, depois criamos uma página no Facebook, aos poucos fomos nos espalhando entre redes sociais, e começou a tomar uma proporção maior, penso que 5 anos ou 6 anos, já antes do grande evento de 2020, a Nova Resistência já era conhecida, já tinha uma certa notoriedade. Então, já dessa época, começamos a nos percebermos em certos holofotes. Em um primeiro momento, holofote em um âmbito mais social, no seguinte sentido, né? Isso nós sentimos na pele e também pelo estudo, pela reflexão, que existe uma camada social em todos os países, ou pelo menos nos países americanos, né, do macrocontinente americano e da Europa, que atuam como os bombeiros do sistema ou os cães de guarda do sistema. Em muitos casos, quem desempenha essa função acaba sendo um certo tipo da esquerda, né? Pelo menos aquele tipo da esquerda que se auto-intitula antifa ou antifascista, né? Que desempenha uma função sociocultural de silenciar quem foge, quem escapa a certo discurso dominante. Exato, através do grito. Através do grito, das acusações, da perseguição e de todo tipo de achincalhamento, né? Então, já nas redes sociais, começamos a ver que, conforme fomos ficando famosos, se erguiam também clamores pela nossa censura, por assassinato contra nós, por agressões contra nós e por aí vai. E chegamos a experimentar eventos desagradáveis mesmo, inclusive num plano físico, né? Porque o nosso projeto sempre foi simultaneamente de ser nem esquerda nem direita, porém tomando elementos de ambos os campos, né? Desde uma linha crítica do imperialismo e de defensora de uma certa justiça social, ao mesmo tempo defensora de um certo conservadorismo cultural, da história do Brasil, das nossas raízes e por aí vai. Então, nós, em muitas ocasiões, nos fazíamos presentes em manifestações de rua, protestos, como 1º de maio, Dia dos Trabalhadores e outros eventos. E, aos poucos, começamos a sofrer, inclusive, ameaças, né, enquanto presente nesse tipo de evento. Mas isso é um primeiro momento. Quando você tem um grande evento 2020, inevitavelmente, muitas das nossas atividades mais militantes acabaram tendo que ser deixadas de lado por conta das circunstâncias da época. E nós, como nós acreditamos que todo recuo é um avanço, né, que toda porta que se fecha é uma janela que se abre, então vamos concentrar todo o nosso foco naquilo que nós podemos fazer nas brechas que estão abertas. Foi aí que surgiram os primeiros podcasts do canal da Nova Resistência, nossas primeiras lives e por aí vai. E aí, especialmente a partir desse período, começamos a ter que lidar com
algoritmos, né, banimentos, censuras, etc. Esse período também coincide com o auge da fama da Nova Resistência. E aí tudo se mistura. Por quê? Nós adotamos também uma estratégia de diálogo partidário, né? Nós tivemos pessoas ingressando em partidos políticos no Brasil, usualmente partidos políticos de centro-esquerda, por considerá-los um pouco mais permeáveis naquele momento ao nosso discurso. Ao mesmo tempo, também desenvolvemos uma ampla rede internacional de contatos. E aí, se pegarmos esse período e somarmos com o período da situação ucraniana, da operação militar especial na Ucrânia, tivemos uma sequência de eventos que mostra como que as coisas se desenvolveram para nós. Bem, eu já sempre fui censurado no Facebook, eu volta e meia recebia banimentos e banimentos e banimentos e banimentos. Mas em 2022, especificamente, setembro ou outubro, aproximadamente 60 ou 70 membros da organização foram sumariamente desintegrados do Facebook e do Instagram sem notificação. Sem notificação. Não foi uma situação na qual você disse X, isso viola as nossas diretrizes, portanto, esteja deletado. Não. Simplesmente não conseguimos mais acessar nossas contas. Detalhe importante. Algumas das pessoas que foram deletadas, que foram obliteradas do metaverso, né, porque é o metaverso do Zuckerberg, elas não eram membros públicos da organização. Não participavam de podcasts, de lives, não escreviam textos, eram membros dos nossos grupos de debates e por aí vai, que utilizavam o nosso WhatsApp, que é do Meta também, é do mesmo Zuckerberg, né? Então, a partir daí, nós já começamos já a raciocinar. Eu pesquisei casos semelhantes de banimentos sumários em massa. Eu me deparei com o fato de que o Meta tem uma lista secreta de organizações que, segundo eles, não podem ter redes sociais nos seus espaços. E essas organizações vão, de fato, desde grupos que são realmente grupos violentos, grupos criminosos, até grupos políticos que, por algum motivo, eles acham que devam ser banidos. Existe um caso emblemático, inclusive de vitória judicial, que é o dos italianos do Casa Pound, um grupo que tem ali a sua perspectiva política e ideológica extremamente polêmica, não entro no mérito, mas eles foram sumariamente bloqueados, entraram na justiça na Itália e conseguiram, inclusive, recuperar as suas contas, né? Houve alguns casos semelhantes na Rússia também, de pessoas que, por motivos políticos e ideológicos, foram bloqueadas, inclusive conseguiram recuperar as contas. Mas no nosso caso, eu, por exemplo, entrei com um processo pela minha conta pessoal, porque as contas pessoais, evidentemente, se você as tem por 10 anos ou coisa do tipo, tem fotos, tem textos, tem conteúdos que não há em nenhum outro lugar. E eu ganhei a ação, mas o Facebook entrou com recurso, está até agora se arrastando na justiça brasileira. Mas isso é apenas um elemento. Houve toda uma conspiração para tentar nos expor em redes sociais, né, com doxing e todos esses estratagemas. No ano passado, por exemplo, a Nova Resistência apareceu em um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Nós fomos ali apontados como uma operação do Serviço de Inteligência da Rússia e por aí vai, um grupo quase paramilitar, etc. Eu achei muito cômico, muito engraçado, né? Muito amador, mas eu calculei, eu raciocinei que esse relatório e aquilo que aconteceu com o Meta estavam conectados, tá? Porque a mesma época também em que os serviços de inteligência dos Estados Unidos estavam dirigindo o Zuckerberg a deletar determinadas páginas, contas, posts
e por aí vai. Inclusive, que ele aliás, ele reconheceu isso. Exatamente. Exato. Ele reconheceu isso publicamente. Agora. Não é? Exatamente. Há poucos dias ele comentou, ele admitiu isso, era algo que ele não havia admitido antes, mas era algo que era acusado, né, por várias pessoas, tal como em relação ao Jack Dorsey também, do antigo Twitter, mas ele finalmente admitiu. Naquele ano de 2022, inclusive, da questão ucraniana, rapidamente, logo após a entrada dos russos na Ucrânia, muitas páginas e canais, mas em sua maioria russos ou estrangeiros de modo geral, dos Estados Unidos, foram deletados, né? E aí, eventualmente, chegou em nós. E aí, claro, você, além desse tipo de coisas mais diretas, você tem o fato de que, esporadicamente, você tem que lidar com algoritmos que não nos beneficiam. Ao contrário, você entra no YouTube e você vê recomendação de canais que são aparatos de propaganda do pensamento hegemônico, inclusive de canais que recrutam mercenários para combater no exterior, como certos canais aí que têm as suas simpatias pela Ucrânia e que fazem recrutamento de mercenários, contrariamente à legislação brasileira, mas nada acontece. Eles são recomendados, ao contrário, né? Eles são objetivamente recomendados. Nós temos que lidar com as barreiras dos algoritmos. E, por exemplo, aconteceu, e o Carlos também está de prova, essa semana agora, terça-feira, nós tivemos a live que quebrou todos os recordes do GeoForça, canal que nós também frequentamos junto com o Rubão, o Rubem Gonzalez, do Rubão, e o Carlos, comentaristas lá. E na terça-feira, na live que costumamos fazer, o Carlos esteve ausente nesse dia, foi uma live dedicada à retaliação iraniana a Israel. Nós chegamos a 4.500 pessoas ao vivo assistindo. Em menos de 24 horas, já tinha mais de 40 mil visualizações. Rapidamente, antes de dar 24 horas, ela foi deletada, desapareceu, com a alegação de que um dos vídeos que foi exibido durante a live teria sido um vídeo um pouco mais antigo, e aí isso contraria as normas do YouTube, e, portanto, o vídeo de mais de 2 horas foi desintegrado, né? Foi obliterado. Então, assim, esses são os tipos de problemas com os quais lidamos. E são problemas diferentes, assim. Porque mas, Rafael, aquilo que me permite agora fazer, então, a seguinte questão. E desde já agradeço esta oportunidade de uma parceria transatlântica, porque cria sinergias, não é? Mas a questão que eu lhe coloco é a seguinte: como é que surgiu, dadas estas dificuldades e tudo, como é que surgiu essa ideia de cooperação entre vários canais brasileiros, de tal forma que conseguissem partilhar análises sobre acontecimentos e enfim, tem vindo num movimento crescendo e pronto, e já estamos aqui com Portugal e não vamos parar por aqui, não é? Porque o espaço lusófono e o espaço das pessoas que falam, dos cidadãos que falam português é de muitíssimos milhões. Como é que vocês conseguiram criar essa dinâmica com todos estes constrangimentos? Eu agora passo a palavra para o Carlos, para comentar sobre essa questão do diálogo entre os canais. Isso aí, em relação a isso, ele tem mais possibilidade. Até porque foi ele que me convidou para o GeoForça, na verdade. Ok. Tudo isso foi surgindo, né, a partir da constatação do impacto que as redes sociais, pelo menos na fase em que ainda havia, digamos assim, total liberdade, né, e não havia censura, estavam a ter em relação ao trabalho de pedagogia necessário para formar massa crítica de pessoas com curiosidade a respeito do mundo, né, que desejavam, começavam a notar que o discurso dominante, seja a esquerda
ou a direita não explicavam as contradições do mundo, muito pelo contrário, só evidenciavam ainda mais essas contradições, né? Começaram a surgir uma série de canais aí no YouTube que foram pouco a pouco fazendo esse trabalho pedagógico e eles próprios evoluindo. Isso teve um impacto bastante visível no Brasil, né? No Brasil, e o Rafael Machado viveu essa situação também, nós vimos como, de certa forma, um bipartidarismo que havia sido concebido pelo regime, né, no fim dos anos 90, quando há aquela transição do governo Fernando Henrique Cardoso para a primeira presidência do senhor Lula da Silva, havia sido, na altura, concebido um bipartidarismo que replicava um bocado tudo aquilo que encontrávamos no resto, né, do mundo ocidental, essa alternância entre democratas, republicanos, conservadores, trabalhistas. No Brasil era PT, PSDB. Graças às redes sociais, começaram a aparecer determinadas brechas, né? E, esse sistema foi quebrado muito em virtude do aproveitamento dessas contradições que se tornavam muito visíveis, que foi instrumentalizado por um senhor que o Rafael e eu conhecemos muito bem, o astrólogo Olavo de Carvalho, para criar um movimento dentro da internet que acabou, a partir das margens, por gerar uma tal massa crítica que foi suficiente depois para tornar uma figura dentro da política brasileira, que até então era visto como caricata, o senhor Jair Bolsonaro, num presidenciável, ok? É lógico que o sistema se aproveitou disso, né, para ele próprio se adiantar em relação à contestação. Ofereceram uma falsa alternativa para polarizar o Brasil, então, de uma nova maneira. Entretanto, dentro de tudo isso, iam surgindo vários canais que denunciavam esse sistema, foram ganhando força, e, a partir do exemplo desse senhor Olavo de Carvalho, que com muito pouco, a partir de muito pouco, soube explorar as redes sociais, né, para criar esse movimento e gerar ali todas as circunstâncias para conseguir introduzir uma brecha no sistema, ainda que fosse favoravelmente ao sistema, começamos aí aos poucos, né, a colaborar. E vimos, né, dentro disso que havia uma lógica de polarização nova no Brasil, porém essa polarização ela funcionava em favor dos interesses que visam manter o Brasil numa condição subalterna, porque basicamente essa polarização ela se dava em temas acessórios, como por exemplo, não estou aqui desfazendo a importância desses temas, mas concentrava, né, o choque em questões como, por exemplo, a tal ideologia de gênero e outros fatores, né, fraturantes que escondiam aquilo no que esses dois polos tinham em comum, defendiam e omitiam, né? Que era basicamente a manutenção da mesma política econômica e a manutenção de uma política externa em que o Brasil é subalterno. Vários canais foram notando que a forma de se lutar contra essa polarização que funcionava em detrimento do interesse nacional brasileiro passava por despolarizar o Brasil. E aí, tanto gente à esquerda,
mas comprometida com a defesa da causa nacional, como gente à direita, também comprometida com a mesma causa anti-imperialista e de restauração de uma política econômica que acabe por levar o Brasil a um outro patamar de afluência, que também eleve o seu povo, né, materialmente, espiritualmente, a outros degraus, foi se juntando. Vimos que era importante deixar essas diferenças e nos concentrar naquilo que era comum, né? E, bom, a partir daí, Claro. pouco a pouco, criando essa rede informalmente e, à medida que o tempo foi passando, vimos aí a necessidade de ir reforçando a união, né? Estamos aqui sempre presentes, uns nos canais dos outros e, bom, juntamos aqui pessoas vindas de todas as esferas políticas, né? E juntamos aqui desde, meu Deus do céu, não temos aqui problemas em juntar trotskistas com gente que veio da social-democracia, com gente que teve uma formação mais liberal, com conservadores, tradicionalistas, enfim, foi assim que foi surgindo isso, e agora, né, a gente está vendo aí os frutos, temos aí canais no meio dessa coligação de pessoas, personagens, organizações comprometidas com a causa nacional e com a causa anti-imperialista, que tem centenas de milhares de seguidores, né? Outros dezenas de milhares de seguidores. Vamos aqui nos autoalimentando e, acima de tudo, alimentando o debate, porque é uma coisa aqui comum a todos esses canais. Todos nós procuramos fazer uma espécie de trabalho pedagógico e não nos colocar como gurus. Somos sempre propositivos, tentamos aqui, né, promover uma bibliografia que dê às pessoas subsídios para elas próprias depois percorrerem o seu caminho intelectual, que nós sabemos que, se não for interrompido por questões que nada têm a ver com a vida intelectual em si, há de levar basicamente, né, aos mesmos objetivos. Enfim, isso. E é isso. Carlos e Rafael, o mais importante é mesmo o debate. E com isso passo agora ao Pedro Coutinho. Muito obrigado, Mónica. Muito obrigado, Carlos Velasco, pela sua intervenção. E se me permite, eu voltava, complementando aquilo que há pouco o Rafael Machado referiu, eu gostava de lhe perguntar como é que vê, face àquilo que referiu anteriormente, as consequências da detenção do cofundador do Telegram, Pavel Durov, porque me parece que, a fazer fé nas notícias que têm saído nos últimos dias, isso estará já a implicar, quiçá como alguma moeda de troca, estará já a implicar um grau de cedência de informação substancial relativamente a essa rede. Pelo menos é isso que, essa, digamos, a conclusão que eu retiro das notícias que têm saído nos últimos dias nos órgãos de comunicação. Eu estou de acordo com essa conclusão. Eu tive a mesma impressão também em relação à soltura do Julian Assange. Depois da soltura do Julian Assange, houve relatos de que alguns conteúdos da Wikileaks haviam desaparecido, por exemplo, que algumas coisas haviam sido retiradas do ar. E eu enxergo isso como parte de algum processo amplo. É difícil ainda enxergar para qual que é a destinação final, mas existe sim alguma tentativa de reestruturação da internet, né? Porque a internet, tal como a conhecemos hoje, ela existe basicamente em feudos, né?
porque cada uma das redes sociais e dos grandes sistemas, como, por exemplo, dos grandes buscadores, as grandes redes sociais, são como feudos, né? Então, você, dobrando esses senhores feudais, né, você consegue garantir, talvez, uma reestruturação, um reset, quem sabe, da internet. Eu digo isso porque, ok, você tem essa questão aí do Julian Assange da Wikileaks, né, um whistleblower, né, que, ou pelo menos um gerenciador, um gestor do whistleblowing, né, porque ele lidava com whistleblowers, mas você tem também vários outros casos. É importante recordar a morte misteriosa do John McAfee, né, alguns anos atrás, o mago dos antivírus, por exemplo, que trabalhou para a CIA, trabalhou para a inteligência dos Estados Unidos e fez denúncias importantes. Você teve... Bem, ok, existe já ainda todo esse caso do X, né, no próprio Brasil, como também em outras partes do mundo. Existe um X, por exemplo, pré-visita do Elon Musk a Israel e um outro X pós-visita do Elon Musk a Israel. Ele fez ali uma viagem de penitência, né, que muitos líderes mundiais, na verdade, já fizeram ao longo de suas vidas, né? Eu lembro quando... eu não sei se foi o Gianfranco Fini ou outro desses italianos que na juventude havia sido do movimento social italiano e que acho que foi o Gianfranco Fini mesmo, só que aí você teve essa transformação no partido, ele virou um liberal conservador. A primeira coisa que ele fez foi visitar Israel, ir no muro, né, para poder mostrar que ele era um bom menino, um bom rapaz, que ele podia, sim, ser um político eleito e por aí vai, né? Então, assim, o Elon Musk estava enfrentando, né, penso eu, por pura pirotecnia, né? Ele é uma figura excêntrica, ao mesmo tempo ele também tem os seus vínculos também com os setores do Deep State, né? Ninguém sai construindo foguetes sem ter as costas quentes, mas sim, ele é uma figura excêntrica que eu acho que saiu desafiando determinados interesses sem entender bem naquele momento quais eram, porque nesse momento pré-viagem a Israel, ele estava atacando diariamente a ADL, né, a Anti-Defamation League, um dos elementos mais poderosos, né, no lobby de Israel nos Estados Unidos, um pessoal bastante poderoso, bastante influente. Ele estava diariamente fazendo acusações contra eles, de que surgiu para defender um estuprador, de que tinha vínculos com a máfia. Ficando pesado mesmo, falando coisas assim fortes, né? E aí, rapidamente, ele faz uma viagem a Israel e aí começa a haver censura a narrativas. Não tudo, porque continuou utilizável, mas sim, muitas pessoas passaram a ser censuradas de novo, sendo que ele havia prometido que havia acabado a censura na internet. Uhum. Nesse tópico, eu tenho a impressão de que trata-se aí do fato de que talvez os servidores do X ou outros elementos do hardware do X são gerenciados ou estão presentes em Israel ou possuem esse tipo de acesso, porque Israel é um dos hubs da alta tecnologia, da internet no mundo, tanto que quando houve aquele apagão da internet há algumas semanas, 2 meses, eu tive a impressão de que ele havia se originado mesmo em Israel por causa de um cyberataque iraniano, né? Porque você teve uns picos ali de atividade estranha na internet, mas em Israel, e aí teria se espalhado pelo resto do mundo. Mas vejam só, esse caso do Elon Musk é o caso de um cara que começa a ser dobrado, né? E aí ele tem que se adaptar, e ainda assim ele continua tendo que se curvar, porque ele vai ter que se curvar à União Europeia para não ser banido. Esses outros casos se somam também aquele do Kim.com, que é o do Mega Upload, né? Que por um tempo foi a principal fonte de filmes, músicas, livros, cursos e por aí vai na internet. Mega Upload, conhecido por todos, né? Foi fechado pelo FBI há alguns anos e ele agora tem um mandado de extradição contra ele.
E aí você chega agora, nesse mesmo período, ao caso do Pavel Durov. Pelo que eu entendi, o Pavel Durov, que nunca foi uma pessoa ideológica, é um bom vivant dessa geração da tecnologia da informação, estava lá como colocar de maneira educada, estava com uma moça estava com uma trabalhadora, uma moça trabalhadora, entende? Eu sou um pouco suspeita, né? Porque é óbvio que essas moças de Dubai são comumente instrumentalizadas por serviços de inteligência, né? E, na verdade, esse tipo de profissão é instrumentalizado pela inteligência desde a antiguidade clássica, né? Isso acontecia entre os chineses, entre os persas, entre os romanos e por aí vai. Ele aparentemente concordou com passar a ceder todas as informações solicitadas, me parece que do governo francês, mas também de outros governos, né? O que, obviamente, tem as suas implicações na medida em que tanto o X, pós-Musk, como já há mais tempo o Telegram, tem sido, ou foram, ou ainda são, em alguma medida, algumas das principais fontes de informações alternativas, né, antissistema que se tem hoje. Então, eu vejo tudo isso que eu descrevi aqui como possivelmente os passos para algum tipo de, no mínimo, uma reestruturação da internet mais centralizada, ou mesmo um reset da internet, em que vai chegar um belo dia, ninguém mais vai conseguir entrar na internet, vai passar aí uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, vamos voltar a poder entrar na internet e não encontraremos mais nada do que havia lá, não vai haver mais nada daquilo que conhecíamos e já vai ser uma internet completamente diferente. Eu penso que é um caso mínimo, um caso máximo, mas certamente existe um esforço por tentar alterar a experiência de internet que nós... Eu talvez eu seja o mais jovem aqui, mas já ainda assim eu tive computador e comecei a mexer na internet muito jovem, já criança ainda. Então, a experiência de internet que nós tivemos nos anos 90, né, extinguir esse tipo de experiência da internet mato, né, como se diz no Brasil, que era tudo capim, né, e que aí sim nós desbravamos. Muito obrigado. Eu acho que é mesmo isso, é mesmo isso. Eu penso que voltaremos é um excelente tema para uma outra conversa. Voltaremos certamente a reencontrar-nos. Muito obrigada a todos aqueles que estiveram connosco a partilhar este momento mágico transatlântico. Obrigado, Rafael. Obrigado, Carlos. Obrigado, Pedro. E vamos voltar a encontrar, certamente. Muito obrigada. Obrigado.